Olá, hoje vamos falar sobre os tipos de comunicação. Nós temos a comunicação verbal, a não verbal, corporal e as expressões do rosto. Você sabia que quando você se comunica, as pessoas compreendem apenas 7% das palavras? 35% vem da compreensão da entonação que nós damos às palavras e 58% da nossa postura? Então, prestem atenção. Ao se comunicar, lembrem-se que a sua postura, o tom de voz, vão falar muito mais do que aquelas palavras que saem da nossa boca. Então, para que a gente tome bastante cuidado e faça com que a nossa comunicação alcance os resultados desejados, é muito importante que a gente preste atenção em alguns elementos. Por exemplo, devemos tornar as nossas mensagens o mais completa possível e também específicas. Quando a gente coloca muitos detalhes na comunicação ou na mensagem, o conteúdo se perde e a gente deixa de alcançar aquele objetivo desejado. Fora isso, nós precisamos ter coerência entre o que falamos, que é a nossa linguagem verbal, com a forma como nós nos comportamos, que é a nossa comunicação não verbal. Por exemplo, se eu estou muito animada e falo bom dia, o meu rosto e o meu corpo têm que ser coerentes com o bom dia. Porque se eu não utilizar uma linguagem corporal adequada, ninguém vai acreditar que realmente eu estou desejando que aquela pessoa tenha um dia maravilhoso. Então, nós também devemos cuidar também para utilizar mais de um canal de comunicação. Porque, como eu disse, se as palavras só comunicam 7% do que nós desejamos, é preciso que a gente use múltiplos canais. Então, vamos utilizar a nossa voz, as nossas mãos, o nosso sorriso, a nossa maneira de se comportar, a postura do nosso corpo para completar a nossa intenção de comunicação. Nós também precisamos adaptar a nossa comunicação a quem nós estamos conversando, a quem é o nosso interlocutor. Devemos elevar a nossa linguagem ou devemos, então, torná-la cada vez mais próxima do nível das pessoas que podem nos compreender. Se eu estou conversando com crianças, eu vou utilizar linguagens muito simples. Se eu estou conversando com colegas de trabalho, vou utilizar uma linguagem técnica que eu sei que eles vão compreender. Mas se eu estou conversando com clientes da empresa onde trabalho ou com fornecedores, eu tenho que entender qual o nível que eles vão compreender da minha comunicação. Da mesma forma, quando eu me coloco do outro lado, que é o lado do receptor, daquele que recebe a informação, nós também temos algumas informações interessantes. Por exemplo, nós retemos apenas 20% do que nós ouvimos. Nós retemos 30% do que nós vemos e retemos 50% do que vemos e ouvimos. O que é que essa informação nos traz de importante? Quanto mais meios de comunicação, melhor a forma de retenção das informações que foram repassadas. Nesse sentido, se eu puder, toda vez que me comunicar, utilizar pelo menos 2 formas de comunicação, eu vou ter mais chances de que o meu interlocutor entenda e retenha aquela informação que eu lhe passei. Bom, como é que a gente faz, se a gente está do lado de cá, para reter mais ainda? Além de ver, ouvir, porque isso depende do emissor. Nós podemos, por exemplo, utilizar o recurso da paráfrase. O que é a paráfrase? É repetir com as nossas palavras aquilo que o outro nos repassou como informação ou como comunicação. Checar se nós de fato entendemos qual é a intenção do emissor. Se fizermos isso, nós teremos certeza do nosso entendimento. Nós também devemos tentar identificar qual é o sentimento daquele que se comunica conosco. A isso nós chamamos de empatia, colocar-se no lugar do outro, porque sabendo qual a intenção dele, fica mais fácil reter aquela informação. Também devemos descrever a maneira como nós conseguimos interpretar a mensagem. Dessa forma, checamos se a nossa compreensão foi de fato a mais correta. E, por fim, nós podemos também negociar com o nosso interlocutor
a compreensão daquela informação. Ou seja, se eu entendi de uma forma e ele quis falar uma coisa um pouco diferente, utilizando todos os recursos gestuais, das expressões e da fala, nós podemos chegar à conclusão do que de fato se procurou no processo de comunicação. Dentro das organizações, essas estratégias são extremamente importantes, porque cabe à comunicação a responsabilidade pela disseminação de regras, de normas, de valores, de informações, enfim, de todos os elementos que são necessários para o nosso trabalho. E muitas vezes nós temos dentro das organizações a comunicação que nós chamamos de informal. É aquela comunicação feita sem muita estrutura. É uma conversa de corredor, é uma conversa no intervalo, são informações que são passadas de forma desordenada uns para os outros. Nesse processo de comunicação, nós também aprendemos muita coisa sobre a organização, sobre nós mesmos e sobre os nossos colegas, mas talvez não seja suficiente para alcançar os objetivos da organização. Por isso também temos a comunicação formal, que são os manuais, são as normas, as regras, tudo aquilo que está registrado em documentos e que são elementos de acesso a todos os profissionais daquela organização. Com a comunicação informal e a comunicação formal à nossa disposição, as organizações passam a ter uma estrutura que lhe permite buscar os seus resultados através das pessoas. Fora isso, a comunicação na organização também ajuda a organizar o trabalho, organizar as ideias, desenvolver projetos. As pessoas podem trocar informações por e-mail, por telefone, em reuniões, tanto de forma escrita, verbal, como não verbal. Da mesma forma também, a comunicação ajuda a registrar essas rotinas, registrar as novas ideias. E a isso nós podemos chamar de gestão do conhecimento, que é ter na organização o registro de tudo aquilo que é criado e que é produzido dentro da organização ou através das suas inter-relações. A comunicação também ajuda a aglutinar e aproximar as pessoas, criar relacionamentos interpessoais no dia a dia do trabalho. Afinal, nós passamos muitas horas da nossa vida dentro do ambiente de trabalho. Nós, funcionários das empresas, somos também a imagem dessa empresa. E por isso, quando a gente utiliza os processos de comunicação, o nosso olhar, a forma como nós ouvimos, as nossas mãos, o nosso sentimento, nós também transmitimos elementos que têm a ver com a imagem da organização e a imagem do nosso trabalho. É um processo de comunicação que nós fazemos internamente e fazemos também externamente com aqueles que se relacionam com a nossa empresa. Então, como elementos que também fazem parte do processo de comunicação da empresa, nós, funcionários, podemos ter cuidados elementares dentro da nossa comunicação não verbal, como, por exemplo, um aperto de mão, como, por exemplo, um olhar, como dar atenção ao nosso interlocutor. Esses pequenos cuidados, eles representam um pouquinho do quanto a gente valoriza a comunicação dentro da organização e do quanto nós somos capazes de utilizar esses elementos em nosso favor. Lembrem-se que não basta utilizar as palavras adequadas, é preciso ter uma postura e expressões que são coerentes umas com as outras para que a gente consiga, de fato, alcançar os resultados e fazer da comunicação uma aliada dentro da nossa carreira, dentro da nossa organização e na nossa vida como um todo. Espero que essas dicas tenham sido interessantes. Desejo boa sorte a todos e até uma próxima vez.